Lula. Esse é a Dilma. FHC, Lula e Dilma? Antes, não. É Itamar, FHC e Lula, então. Yasmin, Ana Spider. Oi, Luana. Tudo bem? Oi, tudo. Vamos lá, é a Luara, né? Itamar Franco. Luara. Eu tô tentando apresentar o PowerPoint, só que não aparece. Ok. Itamar Franco. Já morreu. Acho que desses presidentes todos, o único que morreu foi o Itamar. Ô, André, a Dilma vai apresentar hoje? A Dilma vai apresentar hoje. Hoje é o dia da Dilma? Não, eu penso que não. Não vai dar tempo. Ah, tá. Então tá. Tá, André, por que quando coloca em apresentar, daí coloca uma guia do... Vai lá, apresentar. A aba está aberta? Tem que estar aberta. Sim. Tá. Aí tu vai apresentar uma janela, escolhe lá a janela que tu quer apresentar e tu vai abrir. Acho que foi. Tá apresentando? Aqui, calma, um minuto, ainda não. Estou apresentando, peraí. Tá. Luara. Foi. Tá, eu vou falar sobre o Itamar Franco. Tá. Ele tinha... A maioria dos votos eram dos mineiros, que ele nasceu em Minas. E por isso que é conhecido como a República do Pão de Queijo. Tá. Ele começou o governo em 1958 e começou com o PTB como... Tá. Daí, no regime militar, ele apoiou o PMDB, não, o MDB, como prefeito de Juiz de Fora. Vamos aqui. Tá. Em 1980, ele foi para o PMDB, que é sucessor do MDB. Meu Deus, que confusão. Tá. Ele nasceu em dia 28 de julho de 1930 e ele morreu em São Paulo dia 21 de junho de 2011. Ele apoiou que a Volkswagen relançasse o Fusca. Então, ele é conhecido como o Fusca de Itamar. Eu já falei. Tá, e ele, em 1986, ele foi para o PL e ele voltou para o Senado. Mas aí, em 1988, ele se uniu a Collor e no partido de PRN, e eles, o Itamar como vice e o Collor como presidente. Só que em 1992, o Collor sofre um impeachment e o Itamar acaba assumindo seu lugar. E daí ele sempre apoiou a manutenção da democracia e o combate à corrupção. Tá. Em abril de 1993, ele convoca um plebiscito, onde o povo ia votar para combater a inflação. Mas foi tinha três alternativas. O presidencialismo. Quatro alternativas. Eu fiz só três. República
presidencialista, que é o que a gente está hoje, né? Parlamentarista e a monarquia. República parlamentarista, monarquia e monarquia parlamentarista. Tá, Tá? a presidencialista ganhou e continuou igual. Tá. Em janeiro do mesmo ano, 1993, ele nomeia o FHC como para assumir o Ministério da Fazenda, que é a mesma coisa que o Ministério Econômico. Não confundi. E eles criam um plano real, que foi onde o Brasil cresceu mais, que eles conseguiram trocar a moeda para o real e começou a gerar muito... Onde o Brasil teve o melhor ano, assim, em questão da economia. Tá, eu peguei algumas charges que falam sobre ele. Essa daí fala sobre como ele passava muito gel no cabelo e sempre tinha um topete enorme. Falam que eles queriam ter um governo grande e bom como o topete dele, que o governo dele fosse que nem o topete dele. Essa fala a mesma coisa, que o salário mínimo deve ser justo, que tinha que ser do tamanho do meu topete, sempre falavam isso. Essa charge fala que como ele ficou 2 anos no governo, como presidente do Brasil, e ele não mudou quase nada. Quem realmente fez o Plano Real e alavancou o Brasil foi o FHC. Então falam que o governo dele foi devagar e sempre. Isso é por conta dele era mineiro. E seu governo era conhecido como República do Pão de Queijo. Esse era sobre o Fusca. Ele queria que a Volkswagen... Olha lá, vai entender aquela charge ali, ó. Boa parte dos ministros do Itamar Franco eram ministros de Minas Gerais, né? Eram conterrâneos. Isso daí é porque ele queria que o Fusca voltasse a ser relançado pela Volkswagen, então ele conhecia como o Fusca de Itamar. Esse é o efeito real, que é sobre o plano real, que em julho foi o lançamento do real, então meio que tipo o topete dele levantou, o Brasil levantou economicamente. Esse daí é o Collor e Itamar juntos no seu governo. Isso é quando o Collor leva um impeachment e o Itamar assume. Então o Collor leva um pé na bunda e o Itamar assume. Isso fala sobre... Porque ele sempre mudou, todo ano ele mudava o partido. Então ele sempre... Daí ironizaram que ele falou, bem me quer, mal me quer. Isso é sobre o Plano Real, que quando foi lançado... Ai, meu Deus. Calma. Foi lançado o Real, eles quiseram impulsionar muito rápido e tipo, ó, vamos pular a parte de acender a velhinha, tipo, e rápido pular essa parte. E é isso. O Itamar foi um governo passageiro, sem grandes coisas. A principal questão do governo do Itamar é a questão do plano real. E que daí eles falam que foi o FHC que fez. De fato foi, mas foi no governo do Itamar Franco. Isso é bem pegadinha de prova, hein? De dizer que foi no governo FHC. Né? Porque o real é associado ao FHC. De fato é associado. Só que foi durante o governo do Itamar Franco. Então, cuidem com essa com essa questão. Bom, o Itamar, óbvio que por causa do Plano Real, o próximo presidente eleito foi o FHC, Fernando Henrique Cardoso, que quem apresenta é... Deixa eu ver aqui. O Bruno e a Luísa. E a Luísa não veio. Mas o Bruno estava aí. Ela acabou de sair. E o Bruno? Eles não vão apresentar isso?
Deixa eu perguntar aqui. História, oitavo, nono. Aqui. Bruno e Luísa não vão apresentar. Bruno e Luísa não vão apresentar. Acho que isso é um não, né? Alguém sabe, alguém falou com ele, gente? O Bruno não vai apresentar? A Luísa tem? Bom, acho que isso é um não. Vamos lá. Deixa eu falar para vocês, do FHC então. Eu apresento. O FHC foi eleito por conta do Plano Real. Na época, ele controlou a inflação do Brasil, a inflação que era de 1.000 e pouco por cento, lembra? Na época do Sarney, do Collor, a inflação caiu muito, o Plano Real começou com o equivalente ao dólar, R$1, $1, foi o período que os brasileiros viajaram para o exterior, aproveitaram o consumo, isso gerou muito consumo no Brasil. E esse consumo que o Plano Real proporcionou, acabou fazendo com que a economia funcionasse. Geração de emprego, a indústria voltou a funcionar, produzir, etc. Então, durante o governo do FHC, tem um controle econômico, ainda que do ponto de vista liberal. E, como ele é um liberal, o FHC vai começar um processo de privatização de estatais. Vai vender várias estatais brasileiras, talvez a mais famosa delas seja a siderúrgica, que foi vendida por uma empresa do Canadá, se não me engano, inclusive por um valor muito abaixo do valor do mercado. Isso é uma crítica que se faz ao governo do FHC e à privatização, porque foi vendida por um valor menor do que de fato valia. O FHC tinha, então, como ele é um liberal, tem essa história de um Estado mínimo, né? Então começou a privatização. Por outro lado, tinha uma questão da desigualdade social no Brasil que era muito grande, né? A quantidade o nível de pobreza e as pessoas vivendo em condições de pobreza extrema no Brasil era muito grande. Isso começou lá no período do regime militar, aliás, ficou muito acentuado no regime militar, mas não se falava sobre isso, óbvio, né? Não podia. E o FHC, para tentar resolver essa questão, vai começar uma série de programas, de políticas públicas, de programas do governo, para tirar essa população da condição de miserável. A política de cotas, por exemplo, na universidade, é uma política do FHC, do governo FHC. Bolsa Estudo, Bolsa Gás, Bolsa isso, começa uma série de programas do governo de auxílio às populações de extrema pobreza. Então, recebiam auxílio gás, auxílio isso, auxílio aquilo, educação, uma série de programas que mais tarde, no próximo governo, vão juntar tudo, no Lula, né? Vão juntar tudo e vão chamar de Bolsa Família. Então, Bolsa Família não é do FHC, mas do governo do FHC tem uma série de programas de ajuda a essas populações miseráveis. Daí vocês poderiam dizer assim, tá, André, mas ele não é liberal? Como assim um liberal fazendo esse tipo de programa? Na verdade, o que acontece? O FHC sabia que ele precisava criar uma classe de consumidores. Esse grupo, que é extremamente pobre, não é consumidor. E não tem como ser, na verdade, porque eles são extremamente pobres. E vão continuar extremamente pobres, se não tiver a ajuda do governo. Uma ajuda com políticas públicas para isso. Eu vi uma metáfora, uma pessoa fazendo um comentário, essa semana, no Fantástico, inclusive, em que a pessoa dizia assim, quer ver, numa enchente, está todo mundo se afogando, se ninguém jogar uma boia, a pessoa vai morrer, não tem jeito. É a mesma coisa a pobreza. A pobreza é uma enchente. Se ninguém jogar uma boia, se ninguém ajudar aquela pessoa,
ela vai continuar naquilo dali, ela não tem como sair daquilo dali. Né? Então precisa que alguém jogue uma boia, tire ela dali, para que ela consiga sair desse lugar do afogamento. Esses programas sociais que começam durante o governo do FHC, então o governo de direita, tinham esse propósito. É como se fosse uma catapulta. Catapulta, vocês sabem o que é, né? A catapulta joga lá para frente, assim, uma coisa. Ela não vai resolver o problema aqui da miséria. Esse Bolsa Gás, Bolsa Educação, era bem pouquinho, tá? Não vai resolver o problema da miséria aqui. Mas os filhos desses grupos que vão receber esse auxílio, talvez os netos, lá na frente, não precisem. Porque, para receber o Bolsa Educação, tu precisa estar na escola. Se tu passa mais tempo na escola, automaticamente tu consegue um emprego melhor. E daí, se tu consegue um emprego melhor, tu consegue ter uma melhor condição de vida. Teus filhos já talvez não precisem disso. E daí os netos vão precisar menos ainda. Então, esses programas sociais, eles funcionam como uma catapulta. É lá na frente que vai se ver o resultado. Não é aqui. Não vai resolver o problema da miséria nesse momento. Então, a ideia do FHC e do grupo que governava junto com o FHC, obviamente, era tirar esse grupo da condição de miserável e trazer esse grupo para a condição de consumidor. Porque, do ponto de vista econômico, isso é bom. Porque se eles consomem, ainda que seja pouco, porque é menos, né? É uma bolsa, ainda que seja menos, se eles consomem, a indústria produz mais, gera mais emprego, e a economia funciona, tá vendo? Então, ali a gente começa um processo no Brasil de retirada de um grupo grande, inclusive muito considerável, assim, do ponto de vista de quantidade, da população da condição de miseráveis. Que no próximo governo, no governo Lula, é quando a gente vai ter um índice bem alto. Quem vai falar sobre o governo do Lula vai falar sobre isso. Ali a gente tem o índice mais alto de saída de pessoas da condição de miseráveis, de extrema pobreza no Brasil. Tá? E não sou eu quem está falando isso, são os dados estatísticos, inclusive quem viu Fantástico nesse fim de semana, no domingo, né? Deve ter visto isso. Passou uma matéria falando sobre isso, né? O empobrecimento da classe média brasileira hoje, por conta da crise toda, a classe média que tirou os filhos da escola particular, que cortou o plano de saúde, que não está conseguindo pagar as contas, essa classe média que durante um bom tempo enriqueceu, teve um período de grande consumo, de viagens, etc., que inclusive se incomodou, né, com os pobres que estavam também tendo acesso a essas coisas, e que agora essa classe média está empobrecendo. Estava uma matéria sobre isso, foi nesse momento que eu vi uma especialista falando da boia. Né? Então, o FHC começa um projeto de construção de casa, né, que não era chamado de Minha Casa Minha Vida, era outro nome, de uma série de bolsa, para ajudar essa população a sair dessa condição. Ao mesmo tempo, ainda que isso seja uma política bem social, né, que não é difícil de associar um governo de direita, porque um governo de direita é um Estado mínimo, gente. O Estado não ia interferir nisso, né? Mas o FHC, ao mesmo tempo que ele era um liberal, do ponto de vista econômico, de abrir o Brasil para a economia internacional, deixar abrir as empresas, segurar o salário mínimo, leis trabalhistas, evitar esse tipo de coisa, ele também fez essa política mais social. Que era de se esperar, uma vez que ele é um sociólogo, né, um sociólogo famoso, inclusive, dá curso fora do país até hoje, um sociólogo reconhecido, sabe que para que esse grupo saia da condição de miserável, precisa da interferência do governo. É aquela história da meritocracia que a gente ouve falar muito, né? Se trabalhar bastante, vai conseguir. Nessa condição de extrema pobreza, não consegue. Não consegue mesmo. Tá? É muito difícil conseguir. Esperar que alguém, numa condição... E a gente nem conhece essa condição, tá, gente? Talvez a gente nem tenha em Floripa essa condição. Talvez hoje em dia tenha por conta da crise econômica. Mas numa condição de extrema pobreza, é muito difícil sair desse lugar, se tu não tiver essa ajuda do governo. E levando em consideração que é uma quantidade grande de pessoas, muito grande,
de pessoas, de fato, o Estado tem que ter essa função. Né? Porque o Estado foi criado para isso. Né? Não para gerar desigualdade. Ainda que gere. Bom. Ô, André, Oi. o FHC então é considerado varguista? Então, ele vai ter, na verdade, sim, ó, os livros consideram, Tiago, que FHC ele faz um desmonte varguista. Por quê? Porque ele vai privatizar, isso é um desmonte varguista, Vargas era um nacionalista, Vargas estatizava, né? Vargas fazia hidrelétrica, fazia essas coisas tudo do Estado. Petrobras, o FHC vende. Foi nessa época que as empresas de telefonia entraram no Brasil, e daí barateou o custo do telefone, foi nessa época que as indústrias automobilísticas vieram, também nessa época, no Collor mais até. Muitas indústrias vieram para cá nesse período. Isso gera emprego, só que para trazer essas indústrias, só tinha menos leis trabalhistas, então isso é antivarguista. Então, ele é considerado um antivarguista, porque ele é de direita, mas ele tem um olhar social para essa população de extrema pobreza. Tá? Então, não dá para considerar ele um varguista por conta da posição dele com relação à privatização, a leis trabalhistas, né, que ele era contra tudo isso. Por outro lado, ele tem esse olhar mais social. Daí tem uma questão interessante, Tiago, que é assim, quer ver? O fato dele ter privatizado muita coisa, inclusive geração de energia, foi privatizada durante o governo do FHC. Essas empresas que compraram, o próprio Estado não investiu em mais geração de energia. Então, o Brasil foi crescendo industrialmente nesse período, cresceu muito, porque muita empresa veio para cá, por causa do Plano Real. Era um país seguro, agora é um país seguro para vir. A economia está controlada, a inflação é baixa, tem consumo, então vale a pena ir para o Brasil agora, né, com o Plano Real, na época do FHC. Então, muita indústria veio para cá. E precisava de energia para poder produzir. E não teve investimento em produção de energia. Então, no primeiro mandato do FHC, os primeiros 4 anos, são super bem avaliados, tá? O FHC foi um mega presidente, o índice de aprovação lá em cima, por conta desses programas sociais, por conta do emprego, por conta das indústrias que cresceram, etc. O segundo mandato dele, na verdade, acabou tendo um problema, que foi a questão da energia. O Brasil não tinha energia para tudo isso. Teve um apagão, tá? Literalmente, em São Paulo teve apagão. As indústrias ficaram sem energia durante muito tempo. E teve rodízio de energia, uma coisa muito complicada, porque não teve investimento. Inclusive, essa é uma das críticas que se faz à privatização, né? Que as empresas que compram não investem. E isso vai gerar uma crise econômica, uma crise política, especialmente, mais do que econômica até. Essa crise política, as pessoas vão dizer, mas é isso que a direita faz? É isso que leva a privatizar? Então começam a desconfiar dessa ideologia da direita, e não é à toa que o próximo presidente vai ser de esquerda. O Lula, enfim, é eleito presidente nas eleições dessa época, por conta da crítica ao governo, ao segundo mandato do FHC. O primeiro mandato foi super bem avaliado. O segundo mandato, porque ele pôde ser reeleito, já não foi tão bem avaliado, e daí visto com desconfiança. É isso, e isso fez com que a esquerda crescesse. E também, é importante falar disso, que eu estava falando na aula passada, eu acho. O Lula já tinha sido candidato lá com o Collor. Foi candidato com o FHC da primeira vez. Foi candidato com o FHC pela segunda vez. Pela 4ª vez, o Lula está sendo candidato a presidente. E ele mudou um pouco o discurso. Já não era o mesmo discurso lá que o discurso com o Collor, nas eleições com o Collor. O Lula percebeu que ele precisava suavizar o discurso dele. O Lula não só, né? O próprio Partido dos Trabalhadores, o PT. Teve que suavizar o discurso para não assustar. Assim, eu não vou estatizar os bancos. Não, nós vamos dialogar com os bancos privados. Então, ele teve que dar uma suavizada no discurso, porque isso assustava os empresários brasileiros, a classe média brasileira. Aquele discurso da época do Collor, muito comunista,
assustava a classe média brasileira. Então, com o tempo, com as derrotas, que foram 3 derrotas, ele aprendeu que ele tinha que suavizar esse discurso e fazer um discurso mais dialogado, nós vamos dialogar com vários setores da sociedade, paraná, paraná. Bom, o Brasil estava em crise por causa do FHC, a geração de energia, acabou gerando desemprego, porque as indústrias quebraram, porque não tinha energia, etc. O Lula foi eleito, porque daí vinha com um discurso mais moderado, acabou conquistando uma parcela grande da população e que acabou sendo eleito. Presidente do Brasil, enfim, a 4ª vez, o Lula foi eleito presidente do Brasil. E daí eu deixo com o grupo que apresenta o Lula, o Victor e o Lins. Estão preparados para a aula de hoje, Victor e o Lins? Preparados? Então, beleza. Deixo com vocês o governo Lula. Tá. Quer começar ou eu começo, Vitor? Eu começo. A gente vai falar um pouco sobre o governo do Lula, falar um pouco sobre os objetivos que ele tinha enquanto ele estava na presidência, um pouco da marca, o que ele priorizava e um pouco mais do pessoal dele também. Tá. O nome dele é Luiz Inácio da Silva, nasceu em Caetés, em Pernambuco, no dia 27 de outubro de 1945. Hoje em dia ele tem 75 anos. Ele é ex-sindicalista e ex-operário. Ele foi o 35º presidente do nosso país. O antecessor dele, como o André estava falando, é o FHC. O sucessor dele foi a Dilma. Ele fundou o PT em 1980 e ele perdeu 3 eleições. Como o André falou, em 89 perdeu para o Collor, depois em 94 e 98 ele perdeu para o FHC. Só um parênteses, Gabriel. Olha lá, em 80 ele, um grupo, não só ele, obviamente, fundaram o PT em pleno regime militar. Já na época do governo do Figueiredo, da abertura política lá, que permitiu o pluripartidarismo, quando eles revogaram o AI-2, eles vão fundar o PT. Ele era um líder dos metalúrgicos, do ABC Paulista, e ali ele vai crescer como um representante desse grupo de operários. Bom, como disse na parte pessoal dele, antes dele começar a se envolver com política, se candidatar para presidente, enfim, ele era um ex-operário, tanto que ele puxou para esse lado quando ele entrou para se candidatar a presidente, enfim, que foi, todo mundo sabe que ele era de esquerda. Como o Lins disse, ele foi um dos principais fundadores do PT. A primeira eleição dele foi em 2002, a reeleição em 2006, a gente vai dar um pouco mais das informações dessas eleições um pouco mais para frente. O início do governo dele, com as eleições de 2002, ele passou a comandar no 1º de janeiro de 2003 e o fim em 2011 foi quando ele deixou o cargo, vamos dizer assim, para Dilma. As primeiras eleições dele para presidente, na verdade, ele perdeu as 3 e só em 2002 ele conseguiu, na 4ª vez que ele se candidatou, ele conseguiu ser eleito, onde ele derrotou José Serra e depois Geraldo Alckmin na reeleição dele, ambos do PSDB. O PSDB. No final de tudo, em 2011, esse PSDB que está falando aí é um partido de direita. Era o partido do FHC lá. Hoje em dia é bem democrático. Nota que tem a bipolarização, que eu falava para vocês, a Guerra Fria não acabou. A Guerra Fria está aí, A gente tem partido de direita, partido de esquerda. Então, a gente tem uma polarização, Dois lados. Pode continuar. Tá. Nas eleições... O governo dele em 2000 acabou. Atravessou o Lins. É que o teu áudio está indo depois, Vitor. Pode terminar. Não, mas só para completar ali, ele, como disse, acabou em 2011 com 80% de aprovação da população em geral. Foi o maior
a maior média, digamos assim, de aprovação em toda a história e não só no Brasil. Nas eleições de 2002, ele ganhou do José Serra, ele ganhou com 61% dos votos, e ele ganhou em quase todos os estados, ele ganhou em todos, menos Alagoas. Nas eleições de 2006, ele ganhou com 60% dos votos contra o Geraldo Alckmin, e ele ganhou em 19 estados, mais o Distrito Federal. Algumas marcas, no caso, alguns objetivos do governo dele foi a estabilidade econômica, o crescimento do país em geral, só na parte de economia mais industrial, enfim, diminuiu o nível da pobreza e desigualdade social no país, que foi, como a gente sabe, ele tirou o Brasil do mapa mundial da fome, e aí sim a gente pode relacionar com o que o André falou de jogar a boia ali para a pobreza, digamos, podemos dizer que o Lula foi quem fez isso. O PIB cresceu em 33% e a renda per capita em 23%. São dados importantes para se analisar. O governo dele também é marcado pelas reformas constitucionais. Só um pouquinho, Vitor. Deixa eu só pegar essa informação que vocês colocaram ali e pensar assim, quer ver? Ó, o empresariado internacional. Vai pensar assim, as grandes multinacionais, nessa hora, quando eles veem que eles viram com muita desconfiança, tá? A eleição do Lula. Porque a esquerda chegando ao poder no país do tamanho do Brasil, do poder econômico que tem. Mas, na medida em que ele manteve essa estabilidade econômica, que começou com o FHC, eles começam a apostar no Brasil, e a vir para o Brasil, e a comprar ações de empresas brasileiras, né? E isso mantém o crescimento econômico durante os 2 mandatos do Lula, não é à toa que ele elege a Dilma depois, né? Porque teve uma aprovação grande, né? Por conta do crescimento econômico que tinha no país durante esse período. Como eu disse, nas reformas constitucionais do governo dele, uma das principais, né, entre várias, foi em 2004, que era a reforma do judiciário. Essa reforma, ela tinha o objetivo em criar um órgão que aumentasse o poder administrativo, e para isso foi criado o CNJ. Agora, mais uma curiosidade, podemos dizer também que entre esses objetivos é que o Lula sempre queria que o Brasil fosse sede de eventos esportivos, né? Como a gente botou aí exemplo, o Pan-Americano de 2007, a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada de 2016. Aí fica a pergunta, porque tem gente que acha assim, a Olimpíada foi em 2016, mas o governo dele acabou em 2011. Como que ele sabe, botou o Brasil em sede? E é fácil, porque a sede, ela não como é que eu posso dizer? A sede, eles não escolhem a sede um ano antes, escolhem, sei lá, 10 anos antes. Então, quando o Brasil foi dado como sede da Copa do Mundo de 2014, já foram eleitos, então, tipo, há 10 anos atrás. Então, o Lula estava participando e pode-se dizer que é um dos grandes objetivos dele, querer que o Brasil fosse sempre bem visto no esporte. Por outro lado, Vitor, deixa eu só fazer um comentário. Essas obras desses estádios, né, Vila Olímpica, etc. E tal, muita obra, né? Algumas pessoas viam isso como uma coisa negativa, porque como que o governo vai investir tudo isso, né? Podia investir em outras causas e vai investir em toda a estrutura para a Olimpíada, para a Copa, etc. E sem contar a corrupção que tinha por trás disso. Porque daí, assim, os desvios de dinheiro... Também outra coisa... Sim, como tu disse ali dessa parte negativa, ao mesmo tempo que ganha com estádio, né, quadra, enfim, isso é uma coisa muito boa para um país que quer ser sede de evento esportivo. Realmente, a parte ruim é que ficou vários casos assim, de, digamos, corrupção, né, que as pessoas passaram a ver como corrupção, alguns prejuízos que tem até hoje algumas estádios, sei lá, que não acabaram, algumas quadras, enfim, pistas. Isso realmente é um ponto negativo. Sim. Aí a gente dividiu estatística e economia. Algumas estatísticas a gente pode dizer dos estudos. A gente quer ressaltar os rankings. Um em 2008, que era um ranking de democracia, o Brasil ficou em 41º. Aí é um ponto não muito bom. Já em 2009, um ano depois, mais um ranking agora com 180 países, era um ranking de corrupção. O Brasil ficou em 75º, com uma nota de 3,7. Podemos dizer que um estudo apontou o Brasil como
um ponto positivo e outro negativo. E como eu disse, teve a maior aprovação da história, mesmo com a crise financeira de 2009. Sobre a economia, ele manteve a estabilidade do real e a inflação bem controlada, como eu disse, né, sem exagerar em aumento de impostos, enfim. Quando a China e a Índia cresceram economicamente, né, mais esses dois países especificamente, o Brasil cresceu com a exportação. Como a China e a Índia começaram a consumir mais, o Brasil, consequentemente, começou a exportar mais. E a gente sabe que o Brasil ele é rico em matéria-prima, e esse foi um ponto positivo e que acabou fazendo com que o Brasil conseguisse se manter economicamente. Aqui, Vitor, tem uma questão bem importante, gente. Ó. Nessa época que o Vitor está falando, o Brasil, o mundo estava numa crise econômica, tipo quebra da Bolsa de Nova York, que a gente estudou lá em 1929, os Estados Unidos quebrou. Os países da Europa quebraram junto. Grécia, Itália, Portugal, Espanha, Inglaterra, foi tudo quebrando, foi um efeito dominó. E a China, a Índia, Brasil acabaram se mantendo, porque eles tinham, o comércio se manteve. O Lula dizia nessa época que essa onda da crise no Brasil era só uma marolinha, uma ondinha. Isso virou uma piada depois, deve ter muitas charges sobre o assunto, porque o Brasil, essa crise econômica era uma marolinha. Por quê? Porque o Brasil conseguiu manter o consumo. O Lula fazia, por exemplo, redução de imposto para que as pessoas continuassem consumindo, né, e a economia continuasse funcionando, e ao invés de exportar para os Estados Unidos, exportava para a China e para a Índia, e para a África do Sul. O Lula procurou outros parceiros comerciais, e isso fez com que a economia brasileira continuasse se mantendo ali. O negócio vai quebrar lá na época da Dilma, daí lá vai ficar complicado. Tá, eu vou falar sobre os programas que ele fez na campanha dele. Em 2010, ele criou o PAC e indicou a Dilma ao cargo, para o próximo cargo, para continuar o PT no poder. Em 2004, ele criou a Bolsa Família, que todo mundo sabe o que é, e entre 2001 e 2014, a pobreza que tinha no Brasil foi reduzida em 75%. Em 2013, ele criou o projeto Luz para Todos, que era para levar energia elétrica para 10 milhões de pessoas da área rural. Em 2013, ele criou o Brasil Alfabetizado, que ajuda as pessoas de 15 anos ou mais no combate contra o analfabetismo. E em 2004, ele criou o ProUni, que é tipo meio que uma cota para as pessoas com baixa renda entrarem em universidades com ajuda de bolsa. É aquela história assim, não consegue passar na universidade pública, vai para a privada, beleza, mas o governo ajuda a pagar. Aí tem vários jeitos de fazer esse negócio, tá? Depois de formado, durante o curso, são várias fórmulas. Aqui, tem acesso, lembra da catapulta? São projetos que funcionam lá para frente, Os filhos desses que vão fazer faculdade com ProUni, talvez não precisem. Então, lá na frente é que a gente vai sentir a diferença. É que nem a cota para negros, né, lá do FHC. Lá na frente a gente vai ver maior igualdade entre negros e brancos. Não é nesse momento. Esses programas, eles não resolvem na hora, eles não são emergenciais. Eles têm um projeto lá para frente. Agora, depois da gente falar sobre o governo dele, um pouco do pessoal, a gente usou a charge em forma das controvérsias, né? Explicar um pouco melhor sobre isso. E aí, André, desse programa que a gente apresentou, projetos sociais, na verdade, aí eu acho que dá de se dizer sobre a boia, né? Não sei se pode relacionar o que tu falou com esses projetos sociais. Isso mesmo, é a boia. Aí um pouco a gente vai apresentar sobre as charges. Como pode ver, o Lula é o aluno e tem um professor aí dando um curso de Photoshop e ele fala: professor, dá para o senhor ir logo para a lição que ensina a apagar a pessoa de uma foto? No caso, ali no computador tem a foto que o Lula está à esquerda, o Haddad no meio, que estava nas últimas eleições para presidente, disputando com o Bolsonaro. E aqui está o Maluf, que era, digamos que, inimigo do Lula durante todo o mandato dele, por dizer assim.
E aí, no encontro, né, durante uma campanha assim, para as eleições municipais, eles tiraram essa foto e um dos maiores arrependimentos do Lula foi ter tirado essa foto por serem inimigos, não se darem muito bem, enfim. E aí a charge ironiza esse fato dele querer apagar ele da foto para dizer que era mentira. Essa charge, a gente vê o Moro e a cobra Lula, e foi quando essa charge foi feita quando finalmente o Moro conseguiu prender o Lula, que foi ele que estava no caso do... Uhum. Essa charge dá uma zoada nos depoimentos dele quando ele entrevista para algum lugar e pergunta sobre os casos de corrupção, alguma coisa negativa do governo dele, ele sempre fala a mesma coisa, que não sabia de nada, meio que ironizando o fato dele não dar argumento sobre os pontos negativos, as críticas, enfim. Uhum. Aí uma outra charge que ironiza os depoimentos dele na entrevista, mas agora julgando, como está escrito ali em cima, luta em segunda ação penal na Lava Jato. Aí tem um repórter perguntando para ele, o senhor tem alguma colocação a fazer? E ele fala, se eu ganhar uma terceira, posso pedir música no Fantástico? Aí, para quem não sabe, no futebol, por exemplo, quando um jogador faz 3 gols, ele pode pedir uma música que ele quiser no Fantástico. E a charge ironiza esses dois fatos. Como se o Lula tivesse uma denúncia de corrupção na Lava Jato e aí ele pedisse ficar na terceira. Essa, ele tá falando com um cara e ele diz, tive pouca relação com o Wake em todo o meu mandato. O problema da elite é esse, não quer que o pobre ande de avião. Para quem não sabe, o Wake Batista era um empresário muito rico. E aí o cara fala, mas você não viajava no Teams dele? Basicamente a mesma, como é que eu posso dizer, a mesma colocação que aquela foto do Maluf. Ele acaba falando mal e depois se encontrar com o cara, enfim. Dizer que a elite não quer que o pobre ande de avião, mas ele mesmo anda. E tem fotos meio que dizendo que isso é verdade. Ele quer dissociar também a imagem dele do Eike Batista, né, que estava sendo acusado de crimes, de corrupção, Isso. etc. E tal. Então, para dissociar e separar a imagem dele da imagem do Eike Batista, notem como o Lula brinca com a justiça, brinca, né, assim, essa coisa de que não sou eu que tenho que provar nada, vocês é que tem que provar que eu fiz. Aquela coisa de eu não sei nada, eu não sei nada, é mais ou menos isso. Não sou eu que tenho que provar, vocês é que têm que provar. Ele falava isso nos processos. Tá, essa charge ironiza o Lula indo pra prisão e vendo 3 camas como se fosse um triplex que ele comprou que falam que ele ganhou com dinheiro público, que o dinheiro não era dele, e o cara fala, ó o triplex aqui, as 3 camas na prisão. Vamos lá. Olha, essa aqui é uma boa questão para a gente pensar, olha lá. Se de fato ele fosse o dono do triplex, como é que ele falava? Ele não estaria morando lá? Ele está solto agora? Podemos continuar. Aí é um fato que ele diz na frente dela, ele tá elogiando ela, Dilminha, você é a maior, aguente todas as injustiças sem vacilar. Aí pelas costas ele fala que ela é uma mentirosa, sem credibilidade nenhuma. É basicamente um depoimento que ele deu sobre o governo dela, dizendo que não tinha muita, como é que pode dizer, autoridade, enfim. Como se ele estivesse falando pelas costas dela, sendo que foi ele que indicou, deu força para ela chegar nas eleições de 2010. Ela era presidente da Petrobras, né? Depois foi ministra. Aí a Charles ironiza quando, nas últimas eleições, aí diziam que ele estava eleito, né? Estava se candidatando mesmo na prisão. Aí tá escrito, após a prisão, o PT afirma que Lula saiu candidato. Aí um cara passando ali atrás da cela e ele falando, ei, companheiro, já escolheu seu candidato para presidente? Como se essa charge estivesse afirmando que ele estava se candidatando para a presidência mais uma vez, mesmo na prisão. Muito bem, muito bom trabalho. Gostei dos dados estatísticos. E foram atrás de dados estatísticos. Isso é bom.
um caráter mais científico no trabalho. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a Dilma, o Temer e possivelmente o presidente Bolsonaro. Então, estejam todos prontos para a próxima aula. Eu botei no lugar errado. Eu vou mandar para o grupo de vocês, peraí, só um minuto. Deixa eu achar o grupo de vocês. Sim, pois é. História. Engenho no ano. Aqui. Deixa eu mandar para vocês o link da mostra de trabalho. A Vera já mandou, André. A Vera já Manda mandou? pra gente. Então tá. Mas vamos de 15, né? Tem marcado, se não me engano. Então, até daqui a pouco. E a gente se vê na sexta-feira para apresentar o restante dos trabalhos. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Tchau. Valeu, André. Tchau. Vocês. Deixa eu fazer a Jorge. Oi? 11h15. Oi? 11h15. Tá. A mostra de